Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos hoje começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, onde estaremos estudando a lição número 4, que tem por título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. O textual da nossa lição vai nos dizer: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, versículo número 5. A verdade prática vai nos dizer que o Espírito Santo não apenas guia os cristãos em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. A nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. O segundo ponto vai falar sobre a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. E o terceiro subtópico vai falar sobre a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. A leitura bíblica em classe está situada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, versículos 11 ao 18 e versículos 25 ao 31. E desta feita nós estamos aqui recebendo como nosso convidado especial para comentar essa lição juntamente conosco, nosso presbítero André Galdino. Pode ser, meu presbítero. Amém, meu querido, uma alegria estar mais uma vez com os irmãos aqui nesta oportunidade. E também o professor Leonardo. Pode ser, professor. Pai do Senhor, professor, Pai do Senhor, meus irmãos. Vamos estar dando início à nossa aula de hoje. Nós vamos começar pelo primeiro ponto, falando sobre Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Para isso, o professor Leonardo vai estar comentando o primeiro ponto. Amém. Meus queridos irmãos, com gratidão e alegria estaremos refletindo nesse primeiro ponto que diz, como nosso professor Kaique já bem citou, Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. É interessante ressaltar que nós vemos na obra, não é, a liderança, apóstolos, sempre atividade masculina, mas hoje nós veremos a atividade feminina. É bem verdade que não há respaldo bíblico para ministério feminino. Isso não quer dizer que a mulher não tenha seu papel ou o direito de participar na obra de Deus. Se você é mulher, saiba que você tem toda a liberdade de servir ao reino de Deus. Ainda que não com o ministério, mas existem diversas maneiras de servir ao reino. E nós vamos ver Lídia, o primeiro subtópico, a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas. Paulo, ele não é juntas, o companheiro Silas, que foi recomendado pela igreja, e também incorpora Timóteo à equipe missionária. Porém, ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, eles são impedidos pelo Espírito. A intenção, o desejo era de continuar fazendo a obra evangelizadora, porém, eles foram impedidos pelo Espírito Santo, porque a direção é do Espírito Santo, a obra é de Deus. Quem diz ou quem dá ordem para onde vai ou para onde deixa de ir é o Espírito Santo. Por mais que o homem tenha a experiência que tiver, o currículo que tiver, mas a ordem é do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele ensina que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual é melhor do que qualquer outra ferramenta que o homem tenha. Se o homem é sensível espiritualmente falando, ele entende a mensagem para a qual deve levar para alguém específico, para onde deve ir. Então, por mais que alguém seja destemido, tenha ousadia, tenha coragem, melhor é ter sensibilidade espiritual. Em Troade, Paulo recebe a visão do varão macedônio, que confirma a direção divina rumo à Europa. O desejo era ir à Ásia, porém a direção do Espírito Santo, contrariando a direção, a vontade humana, era de que os apóstolos eles fossem enviados à Europa. Segundo o subtópico, fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia.
A Bíblia já, de cara, digamos assim, quando vai falar de Lídia, já apresenta aquela mulher como adoradora de Deus. Ou seja, era uma mulher incomum. Por que eu digo incomum? Porque o comum é uma sociedade corrompida pela idolatria, feitiçaria, tantas coisas. Mas Lídia já foi apresentada, professores, na Bíblia como adoradora de Deus. E ela provavelmente era uma gentia temente a Deus. A Bíblia diz que ela também era vendedora de púrpura, originária de Tiatira, certamente que possuía uma condição financeira agradável, mas nós aprendemos com Lídia que ela não era dominada pelo materialismo, ou seja, ela tinha condições financeiras, não tem problema o crente ser abençoado financeiramente e materialmente, não há problema nenhum nisso. A questão é quando a gente deixa de priorizar o que é do céu, ou seja, o que é de Deus, pelo que é terreno, passageiro. E o comércio de púrpura, nós sabemos que era um trabalho assim financeiramente legal, positivo, porque a púrpura era um corante valioso, extraído de moluscos para confeccionar vestes nobres. Apenas imperadores, governadores, reis utilizavam vestes de púrpura, porque era algo assim de um preço assim muito elevado, ou seja, não era para toda pessoa, qualquer pessoa utilizar. Mas em Filipos demonstra essa sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Essa foi a atividade missionária dos apóstolos. E Lídia, ao ouvir a transmissão da palavra que foi expelida pelos apóstolos, ela crê, ela foi batizada com sua casa e mais, ela ainda coloca seus bens a serviço do reino. Isso é um desafio para qualquer cristão e nós paramos a refletir aqui que o que nós temos, muitas vezes nós somos apegados ao que nós temos, seja um carro, não é? Às vezes, se é para atender uma escala, prefere pegar outro carro que eu não vou citar, prefere ir de outra pessoa, mas não quer usar o próprio para não danificar o carro. Ou seja, esquece que aquele veículo deve ser utilizado para a obra de Deus. Quem lhe deu foi Deus. O que você tem, conquistou, por mais que o seu QI seja elevadíssimo, saiba que quem lhe dá condições de ter esse QI, essa inteligência e essa desenvoltura é Deus. Então, que todos os nossos bens, né, como Lídia, sejam voltados ao serviço do reino. E Lídia certamente tinha uma casa assim, eu não estava lá, mas eu posso imaginar que tinha uma casa deslumbrante, uma casa certamente grande, e ela torna do seu lar o primeiro núcleo da igreja, ou seja, o primeiro ponto de pregação. Ela cedeu um espaço da sua residência para que ali os apóstolos, perdão, e os discípulos pudessem se reunir em oração, transmitindo a palavra de Deus. E tudo isso em solo europeu. O terceiro subtópico conta a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidos à beira do rio. Observem que foi sem sinagoga, ou seja, não era uma estrutura assim agradável, acolhedora, confortável, mas estavam reunidos à beira do rio, em um ambiente simples, em um ambiente improvável, em um ambiente que alguém possa olhar e diga, ali é o lugar menos provável de que as pessoas vão se reunir ao sol quente, não é? À beira do rio, que nós sabemos que é mais quente ainda devido ao reflexo laminar, não é, da água. E mesmo em um ambiente simples, o evangelho estava produzindo frutos eternos que digo. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. É interessante porque há quem possa imaginar que, por exemplo, no domingo, que eu digo aqui a nossa realidade, o Campo e Bom Conselho, que domingo
tem culto em todas as congregações. É possível que alguém pense, eu vou para a matriz porque o templo é maior, aí o Espírito Santo vai se derramar mais, porque tem mais pessoas que estão precisando mais. Mas a lógica de Deus não é essa, de ser maior, de ser mais elegante, mais confortável. A lógica de Deus contraria a nossa lógica. Deus, ele se manifesta onde há sinceridade e onde há simplicidade. Deus não precisa de templos colossais. Deus não precisa de muita coisa para derramar da sua glória, para que pessoas sejam abastecidas pela palavra de Deus que ali vai encher as pessoas de fé. Deus não precisa de muita coisa. Pode ser no ambiente mais simples como for, mas Deus, quando Ele quer, Ele marca encontro, Ele transforma vidas. A conversão de Lídia inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito Santo abre corações, o reino avança. O que o Espírito Santo está procurando são corações abertos para que, quando a palavra seja lançada e o coração esteja fértil, ali seja produzido frutos, frutos de arrependimento, de transformação e frutos de testemunhos. Porque quando o Espírito Santo convence uma pessoa de seus pecados e aquela pessoa se entrega ao Senhor Jesus, ela passa a ser um testemunho. Ou seja, quem antes ouvia falar de Jesus, agora passa a falar de Jesus. Deus abençoe meus irmãos, professor. Amém. Então, quando nós olhamos para um ponto como esse, para aquilo que aqui foi citado, a gente mais uma vez vê aquela típica frase onde nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos poderia facilmente receber o título de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem guia, é quem capacita, e a gente vê a ação que o Espírito Santo ele tem sobre esses momentos, e a gente vê como uma igreja que está fundamentada, que ouve a voz do Espírito Santo, ela avança e Deus confirma a sua obra em sinais, quando a igreja ela está sensível e obediente à voz do Espírito. E vamos agora entrar para o comentário do segundo e terceiro ponto. Desta feita, vamos estar escutando o presbítero André Galdino trazer o comentário. Muito bem, queridos irmãos. O segundo ponto, dentro do que nós já acabamos de ouvir, onde o professor Leonardo discorreu sobre a conversão da Lídia, é importante colocar que o Espírito Santo, ao dirigir a missão, ele abriu o coração da Lídia para que ali houvesse o nascedouro da igreja. É o que o professor Kaique estava dizendo. O vento sopra onde quer. Então, após a conversão da Lídia, quando o apóstolo Paulo chega enfrentando as dificuldades pertinentes às barreiras sociais e culturais da época. Por que eu estou colocando isso? Porque ele se dirige a um grupo de mulheres e, a partir daí, a gente observa que o evangelho começa a derrubar esse muro que parecia intransponível, que era a barreira cultural. Então, o professor discorreu aqui que a casa de oração, a casa de reuniões, a casa dos cultos, dos primeiros cultos em Filipos, né, que era uma importante cidade ali na Grécia Antiga, a 16 quilômetros do mar Egeu. A casa da Lídia foi o abrigo, por assim dizer, para os novos convertidos. E o segundo ponto vai discorrer sobre a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Mesmo sendo a casa da Lídia aquele ponto de apoio onde os irmãos frequentavam para reuniões de oração, a gente percebe que em um daqueles dias aparece ali uma moça com espírito de adivinhação, né? Uma prática
reprovada nas Escrituras. E o apóstolo se incomodou. O comentarista chega a colocar aqui que ele perturba-se, né, com aquela situação. E ele ordena a libertação daquela moça. Aquela moça que, mesmo sendo usada no espírito de adivinhação, tentou conquistar a confiança dos missionários, revelando, evidentemente, uma verdade sobre ambos, sobre Paulo e sobre Silas, mas a verdade que ela expôs para as pessoas naquele dia era uma tentativa do espírito maligno de enganar, de mostrar para as pessoas uma atuação como sendo autêntica. O apóstolo Paulo reprovou aquela ação maligna e, mais do que isso, ordenou que ela fosse liberta, corroborando com as palavras do Senhor Jesus, que havia dito quando comissionou os discípulos, né? Na grande comissão, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus disse algo muito importante: e estes sinais seguirão os que crerem. E ele coloca no começo da lista: em meu nome expulsarão os demônios. Então ele repreende, e o tópico 2 do ponto 2 nos conta da reação dos exploradores e a perseguição injusta. Estamos colocando isso porque houve uma reação imediata por parte das autoridades. Né? A gente estava vendo ali um sistema de exploração travestido de religiosidade. Então, havia uma exploração social que acabava sendo algo rentável para os senhores daquela jovem, que acabou causando uma perseguição injusta aos missionários, porque a gente percebe aqui já no tópico 3 a falha da justiça humana. Em que sentido? No sentido de que o apóstolo Paulo tinha uma cidadania romana, pela influência que exercia. A cidadania romana do apóstolo foi conquistada pelo seu pai, que exercia, professor Kaique, uma influência muito grande na sociedade daqueles dias. Isso fez com que o apóstolo conquistasse sua cidadania. Do mesmo modo que os filipenses tinham cidadania romana, na sua maioria absoluta, porque a boa parte da população de Filipos eram veteranos do exército, e isso fazia com que eles tivessem o direito à cidadania romana. Mas eles não ouviram, e aí nesse quesito que nós percebemos a falha humana. Os apóstolos foram chicoteados, eles foram açoitados, e eles foram presos na condição de um criminoso. Imagina, eles tiveram os pés colocados no tronco, e aí eu já caminho para o ponto de número 3, porque ele discorre a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Mas imagina, o subtópico 1 coloca açoitados e presos por causa do Evangelho. Perceba que eles foram falsamente acusados, não foram ouvidos pelas autoridades, que desconhecia a cidadania romana do apóstolo Paulo, e muito provavelmente ficaram ali numa prisão que era um subsolo. Imagine, tendo que conviver com baixas temperaturas, com solidão, e tudo por amor
a expansão do Evangelho. Sim, porque o apóstolo Paulo tinha propósito definido. Eles não saíram de Antioquia na sua primeira viagem para veranear, para fazer um passeio. Eles saíram obedecendo a uma chamada divina reconhecida pela igreja de Antioquia, que passa a ser a referência, por assim dizer, a partir do capítulo 3 até o capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê a cidade de Jerusalém em evidência. A partir do capítulo 13, a evidência está para a cidade de Antioquia, de onde saíram os homens de Deus. Ali estavam presos, mas perto de meia-noite, já depois de um dia tumultuado, embaraçoso, um dia assim, com muitos problemas, açoitados como estavam e presos a um tronco, eles se predispuseram, imagina, irmão, a cantar e a orar em meio ao sofrimento. Não nos consta aqui palavras de murmuração, de reclamação ou de autopiedade. O que nós vemos aqui são homens que depois de um dia difícil, que depois de um dia extremamente atípico e de muito sofrimento, começaram a orar e a louvar a Deus de uma forma tão singular, tão especial, que os demais presos, imagina isso, os ouviam cantar. E o que é glorioso mencionar aqui é que subitamente acontece um terremoto, mas um terremoto de uma magnitude que acabou por sacudir as prisões, abrindo as portas de cada uma delas. Soltou a cadeia de todos os presos. Já mensurou isso? A preocupação do responsável, a preocupação do carcereiro, da pessoa que respondia por aqueles prisioneiros, entrou em desespero, quis matar-se quando viu todo mundo livre. Ele, que tinha uma tamanha responsabilidade, sentiu a preocupação e pensou em tirar sua própria vida. Era o desfecho. Foi o que ele pensou de momento, e o apóstolo Paulo conversou com ele. Veja, se cumpre na íntegra o texto da carta que Paulo mandou para os Romanos, no capítulo 8, e o versículo 28, quando ele dizia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu Deus, você já parou para pensar isso, irmão? Um sofrimento que redundou em salvação para o carcereiro de Filipos, não somente isso, para toda a sua casa que creu, que foram batizados. Ele perguntou a Paulo no momento de desespero: o que é que senhores, o que é que eu faço para me salvar? E o apóstolo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, a conversão do carcereiro representou, como diz o tópico terceiro, a maior vitória da graça. Que Deus possa, em Cristo, abençoar a sua vida, que a gente possa reconhecer o valor desse evangelho que nos alcançou, desse evangelho do qual nós somos partícipes, do qual nós recebemos por fé. Que o querido ouvinte possa valorizar e receber o mesmo evangelho. Esse evangelho que o apóstolo Paulo diz que é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso a gente ver como não só de bênção vive aquele que segue a vontade de Deus. Porque no primeiro ponto a gente vê um ambiente tão favorável quando Paulo chega. Lídia se converte,
um lugar para culto ali formado. E Paulo ele chega naquele ambiente que o recebe bem, que o ajuda, mas como o senhor mesmo falou, e o senhor bem falou aqui os demais tópicos, o inimigo ele começa a levantar alguma coisa contra Paulo. O inimigo começa a levantar alguma coisa contra o evangelho e um ambiente que antes era favorável, um momento inicial que Paulo experimentou de algo ao seu favor, agora ele vem revertendo para uma situação onde ele é preso injustamente, onde ele é chicoteado, onde ele passa por uma dor e uma aflição terrível de falsamente acusado, e ainda a gente vê o apóstolo Paulo, no final de tudo isso, se alegrar. Então a gente percebe como, apesar de nós fazermos a vontade de Deus, seguirmos a sua vontade e estarmos debaixo da sua graça, mesmo assim a gente vai enfrentar dificuldades. Vamos enfrentar problemas quando nós vamos fazer a sua obra, quando nós vamos fazer a sua vontade. Então entenda isso. Independente daquilo que a gente for fazer, no nome do Senhor, o inimigo ele se levanta, as dificuldades se levantam, mas nós aprendemos com Paulo, nós devemos nos alegrar. Deus ele está conosco, ele confirma e ele nos ajuda debaixo da sua vontade. De acordo com aquilo, como o Senhor mesmo disse, o vento ele sopra para onde quer. A gente não controla para onde o vento vai soprar, mas quando ele sopra, nós devemos ter um posicionamento de ser deixado levar por ele. Porque quando o vento do Espírito ele sopra, ele sabe para onde está soprando e para onde está nos levando. Então confie nele, siga a vontade dele e continue debaixo dessa graça. E nós gostaríamos de agradecer, presbítero, muito obrigado. É uma alegria muito grande. Só para fechar, professor Kaique, eu queria ressaltar a palavra profética que foi revelada sobre Paulo a Ananias. A palavra profética era: ele é um vaso escolhido para mim. Lembra dessa palavra? É um vaso escolhido. Então, quando a gente ouve que é um vaso, que coisa excepcional. Mas houve outro comentário dentro dessa palavra que Deus faz a Ananias, dizendo: agora eu vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Isso é muito importante. Então, eu só quero mostrar que a chamada missionária, ela tem desafios astronômicos. A bênção de Deus, ela é uma realidade na minha, na sua vida, mas isso não impede de que as dificuldades, de que situações adversas possam acontecer na nossa caminhada, no curso da nossa chamada. Mas é importante lembrar o que foi citado em primeiro plano, mas é um vaso escolhido para mim. Segue em frente, vaso. Deus te abençoe, vai nessa unção, nessa graça de Deus, fazendo a obra dele, que ele te ama e se interessa pelo teu serviço. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Foi um prazer ter o senhor com a gente. Uma Alegria nossa. Deus Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, Deus abençoe a sua presença, Deus abençoe. o seu comentário. Nós gostaríamos de agradecer a você, inscrito, acompanhante do nosso canal. Nós, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, talvez quando você vê-lo possa ter mudado, mas nós gostaríamos de agradecer pelos nossos 261 inscritos. Graças a Deus, nós temos aumentado, cada dia mais tem chegado inscritos, pessoas que, através dos nossos vídeos, têm conhecido a palavra de Deus. Nós também gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer ao nosso irmão Raí, lá do Logrador dos Leões. Deus abençoe, meu irmão. Lagoa do Ouro, perdão, Lagoa do Ouro, o irmão Raí. Também a irmã Sônia Lima, que de maneira frequente vem comentando em nossos vídeos, sempre nos apoiando, nos ajudando, dando muitas vezes alguma sugestão. Irmã Sônia, Deus abençoe, continue lhe ajudando em tudo. A nossa irmã Maria Jocilene também, que frequentemente comenta em nossos vídeos. Lá, salvo engano, a irmã Maria Jocilene é do Rio de Janeiro. Então, Deus abençoe, irmã Maria Jocilene, continue abençoando a sua vida e lhe ajudando em tudo. E agradecer a você que nos assistiu aqui, até aqui, que nos tem acompanhado. E continue ligado com a gente, novidades virão, vídeos novos virão, programas novos virão, e nós continuaremos com essa lição bíblica até o seu término. Deus continue lhe abençoando e lhe ajudando em tudo, via do céu para o seu coração.